ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Hoje vamos continuar a nossa série sobre a oração. Estamos vendo quando a oração faz sentido e quando ela não faz. E eu espero que estes estudos estejam sendo uma bênção para você. O propósito é exatamente esse. É que seja bênção para a sua vida. Queremos incentivá-lo em sua vida de oração. Mas antes de começarmos o estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que podemos estudar, podemos aprender e, através dela, alimentar a nossa vida. Senhor, abençoe esse estudo e que seja uma bênção para a vida dos nossos ouvintes que nos acompanham neste dia. Muitos pais estão atravessando problemas na família, no casamento, outros com problemas de saúde. O Senhor conhece cada necessidade. Entregamos a vida de cada um em tuas mãos. Oramos por cada um dos nossos ouvintes neste momento. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se possível, abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se a oração tem sido um mistério para você, então aqui está a chave que abrirá as portas para uma vida feliz e alegre. Nestas palavras do Senhor, há uma promessa condicional que muitos cristãos desconhecem. Responda honestamente agora. Quantas vezes você tem orado à luz de João 15:7? Quando você ora, quantas vezes você tem buscado as Escrituras, aplicando-a na sua vida de oração? Os números de pedidos para os quais não recebemos nenhuma resposta é talvez mais do que podemos contar. Agora há uma razão para isso. Ou tem falhado em conhecer as condições para orar, ou Deus tem falhado em cumprir as suas promessas. A simples condição que o Senhor estabelece aqui é que permaneçamos nele e suas palavras permaneçam em nós. Lembre-se que isto é uma parte necessária em nossas orações. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A impressionante conclusão nessa declaração do Senhor é que podemos pedir o que quisermos e Ele nos dará. A condição tem duas partes. Primeiro, o Senhor disse, se vós permanecerdes em mim. A palavra permanecer vem da palavra grega meno, que significa habitar, permanecer, viver. As Escrituras dizem que toda pessoa salva está em Cristo. E esta é uma expressão que o apóstolo Paulo usa, nada mais, nada menos que 70 vezes, para descrever a nova posição em Cristo. Esta nova posição é um fato no momento da nossa salvação e estabelece a nossa união com Cristo. O batismo no Espírito Santo, que ocorre neste momento, sela esta união. 1 Coríntios 12:13. Portanto, o recém-nascido de novo foi batizado em Jesus Cristo, conforme Romanos 6:3. Esta nova posição com Cristo é uma posição imutável. Efésios 5:30 diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aqui é preciso diferenciar entre união e comunhão. A união é uma posição e não pode ser alterada. A união é posicional e imutável. A comunhão é prática e pode variar. Em 1927 eu fui unido a Cristo. Uma união sagrada, que não foi quebrada em nenhum momento. Mas eu não posso dizer que a minha comunhão com Ele não se rompeu durante esses anos. Eu tenho uma posição em Cristo, uma relação vital da qual eu nunca poderei ser separado, de acordo com Romanos 8, versículos 38 e 39. Mas houve vezes em que eu não permanecia em comunhão com Ele. A união nunca se rompe. A comunhão, sim. Permanecer refere-se sempre à comunhão. E somente aqueles que são salvos podem ter essa comunhão. O ramo deve estar primeiro na videira, para depois permanecer ali. Quando se produz a união, a videira e os ramos partilham uma vida em comum. Os ramos são sempre dependentes da videira. Portanto, concluímos que nenhum crente pode orar
eficazmente ao Deus vivo. O ramo deve estar na videira e permanecer ali, se quiser que suas orações sejam respondidas. As palavras do Senhor em João 15:7 foram dirigidas exclusivamente para os crentes. Judas Iscariotes já havia deixado o grupo. Eu não estou dizendo que existem cristãos que vivem todos os momentos de sua vida em uma doce comunhão com Cristo. Isso poderia sugerir uma perfeição, sem pecado em pensamento, palavra e ação, o que é um objetivo que não pode ser alcançado por ninguém nesta vida. A Bíblia nos diz que falhamos em muitos aspectos. Tiago 3:2 diz isso. Mas o que eu vejo nesta afirmação de Cristo é que quando a nossa comunhão é cortada, a nossa oração também é. Quando quebramos a comunhão com Deus, estabelecemos uma barreira que impede a nossa vida de oração. Vamos analisar o que Jesus disse em João 15. Ele comparou sua relação com os discípulos a uma videira e seus ramos, versículos 4 e 5. O versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Alguns ramos dão frutos, outros não. Outros dão mais frutos. De acordo com o versículo 2, outros dão muito fruto. Versículo 5. O que faz a diferença na quantidade de fruto? Bem, quando eu era criança, passei vários verões com a minha tia e um tio na Pensilvânia. No quintal da casa tinha uma grande cerejeira. Eu me lembro que quando eu chegava lá, a primeira coisa que fazia era subir na cerejeira. Mas na minha impaciência eu comia as frutas que não estavam maduras ainda. Isso me causava dor no estômago. Lembro-me de um ramo desta árvore que nunca dava frutos. Todo ano o ramo estava ali. Estava ligado à árvore, mas não dava frutos. Um dia eu perguntei ao meu tio por que esse ramo não dava frutos. Ele disse que nenhum dos ramos tem vida por si só, mas todos dependem da seiva ou da vida que flui através daquela árvore. O fruto era resultado desta conexão. Por alguma razão, a seiva não estava fluindo para este ramo. Algo impedia que tivesse o poder de dar frutos. Organicamente, o ramo era parte da árvore, mas não fazia parte da vida que dava poder para a árvore. Todo crente verdadeiro está unido a Cristo, mas nem todos se alimentam diariamente de Cristo. E quando o ramo não obtém seu alimento da videira, não está permanecendo nela e, portanto, não pode dar frutos, não tem poder na oração. Quando olhamos para a segunda parte da promessa de João 15:7, aprendemos a como obter o alimento necessário do Senhor. Sublinhe aí as palavras que o Senhor disse: se as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui novamente vemos a relação entre o valor eficaz e a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro de oração. Quando negligenciamos a leitura diária, a meditação da palavra de Deus, bloqueamos a linha de comunicação com o trono da graça. Nossa permanência em Cristo através da palavra é um processo ao longo da vida que nunca deve ser interrompido. Jesus disse em João 6, versículos 51 a 53 e 56, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Creio que todos nós fazemos a mesma pergunta que os judeus fizeram. Como podemos comer a sua carne? O Senhor respondeu no versículo 63, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Este é o segredo de uma vida que permanece. Se as minhas palavras permanecerem em vós, assim vemos que quando a palavra de Deus controla a nossa vida de oração, então podemos pedir o que quisermos e nos será concedido. Quando o ramo é alimentado com a vida da videira, ele produzirá exatamente o que a videira determina. Assim como os ramos produzem frutos, se estiverem ligados à videira, assim será na oração. Se permanecermos em Cristo através da sua palavra e esta permanecer em nós, teremos o seu amor, a sua alegria, a sua paz, os seus desejos. Aí não se trata mais dos nossos desejos e pedidos, mas dos desejos de Deus para a nossa vida. Não permanecer nele é uma das razões pelas quais nossas orações não são respondidas. Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas, mas devemos conhecer a condição.
se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É estranho que se dá mais importância à oração do que ao estudo da Bíblia. Ambos são importantes e necessários, mas será que a oração é mais importante do que o estudo da palavra de Deus? Minha própria experiência me ensina que o que Deus diz para mim é infinitamente mais importante do que o que eu digo para Ele. Se não fosse a instrução que Deus me dá em sua palavra, não saberia como orar. Portanto, dizer que a oração é mais importante do que estudar a Bíblia é incorreto, segundo a minha experiência e a minha compreensão das Escrituras. Ambos são importantes. Certa vez, 15 homens se reuniram para orar durante uma conferência. Algumas orações eram espiritualmente revigorantes, mas me lembro de um irmão que disse: Senhor, ajuda-nos a ler mais a tua palavra. Isso não fazia sentido para mim. Estava pedindo a Deus para fazer algo que ele mesmo podia fazer por si mesmo. Será que ele esperava que Deus colocasse uma Bíblia na sua mão, que a abrisse e o ajudasse a ler? Era impossível Deus responder a esta oração. Eu sinceramente creio que seria melhor que ele fosse para a sua casa e separasse algum tempo para ler a Bíblia. A sua oração, portanto, não fazia sentido. Amigo, discipline-se a ler e estudar a palavra de Deus. Esta é a sua e a minha responsabilidade. Precisamos separar um tempo, obter as ferramentas adequadas, abrir a palavra de Deus, buscar o ensino do Espírito Santo e nos comprometer a ler e estudar diariamente a Bíblia. Por que pedir a Deus para que leia para nós? Por que pedir a Deus que estude a Bíblia em nosso lugar? Agora, não pense que porque você lê 1 ou 2 capítulos da Bíblia todos os dias, a palavra de Deus permanece em você. Sabe, eu conheço uma mulher que se orgulhava por ler a Bíblia inteira em 1 ano. Não a considero espiritual e não digo que ela permanecia em oração. Eu sei porque eu fui o seu pastor. A simples leitura da Bíblia não produzirá poder na oração. A palavra de Deus deve ser plantada no coração, meditada e obedecida. Então, e só então, estaremos de acordo com a vontade de Deus. É fácil, muito fácil, nos enganarmos em relação a isso. Tiago 1:22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não me agrada ouvir pregadores que confundem as pessoas dizendo-lhes que, se elas orarem mais, serão mais espirituais. A Bíblia não nos diz isso. Amigos, não oramos para nos tornarmos mais espirituais e nem nos tornarmos mais espirituais por orar muito. Se oramos como a Bíblia ensina é porque já somos espirituais. Apenas uma pessoa espiritual vai orar de acordo com a Bíblia. Apenas uma pessoa espiritual ora da maneira que deve orar. E a verdadeira espiritualidade é alcançada somente pela obediência à palavra de Deus. O cristão obediente é o cristão que permanece. O cristão que permanece desfruta de uma vida de oração eficaz. Houve tempos em que eu pedi a Deus por certas coisas que ele negou, mas Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa. Quando meus pedidos não tiveram resposta, é porque meu coração não estava ocupado com Cristo e meus pensamentos e desejos não estavam conforme a palavra de Deus. Oh, amigos, quanto mais passa o tempo, mais aprendo que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Se estivermos em comunhão com o Senhor e formos dirigidos por sua palavra, então teremos poder na oração. Todo cristão que espera que suas orações sejam respondidas deve lembrar-se do que significa permanecer em Cristo. Não faz sentido orar se a sua palavra não permanecer em nós e nós não permanecermos nele. Uma vida de comunhão ininterrupta com o Senhor, uma vida de meditação e estudo diário da palavra de Deus, irá, sem dúvida alguma, ajudar a orar como a Bíblia ensina. Portanto, vamos relembrar o versículo sobre o qual este pensamento está baseado. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e isso vos será feito. Agora vamos abordar um outro aspecto da oração e provavelmente alguns de vocês não vão reagir favoravelmente a este aspecto. Vamos estudar sobre a oração e a oferta. E quero começar dizendo que não faz sentido um cristão que é egoísta pedir algo a Deus. Você ouviu o que eu disse? Não faz sentido um cristão egoísta pedir algo a Deus. Provérbios 21:13 diz:
O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Aqui temos uma regra básica para uma oração bem-sucedida. E me arrisco a dizer que é um dos requisitos menos conhecidos a respeito da oração. Agora, essa não é uma nova regra de oração recém-criada por Deus, mas algo que tem sido negligenciado durante séculos pela maioria dos cristãos. E é fácil ver o porquê disso. Mexe com o nosso dinheiro, com os nossos bens terrenos. Mas aqui está, quer gostemos ou não. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Se espera que aqueles que têm mais tenham compaixão das necessidades dos outros, e Deus toma nota disso. Portanto, não perderemos a nossa recompensa se partilharmos o que temos com o outro. Mas se fecharmos os ouvidos para o clamor dos necessitados, quando clamarmos a Deus, Ele também não considerará os nossos pedidos, especialmente quando as pessoas necessitadas são nossos irmãos em Cristo. Eu tenho sido abençoado com a leitura de algumas orações dos santos do Antigo Testamento, muitos dos quais se destacaram na história. Alguns desses gigantes espirituais experimentaram poderosas vitórias em sua vida de oração. Abraão é um grande exemplo. Vemos isso na sua oração de intercessão por Sodoma, registrada em Gênesis. E eu gostaria muito de analisá-la por um momento com você. Gênesis 18, versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Com um propósito claro e definido, Abraão não pediu para si, mas orou pelos justos daquela cidade perversa. Ele pediu que Deus não destruísse a cidade, primeiro por causa de 50 pessoas justas, depois por 45, depois por 40, 30 e 20 e finalmente 10. Não podemos separar esta oração de Abraão de um incidente registrado em Gênesis, capítulo 13. Você deve se lembrar que os pastores de Abraão e os de Ló discutiram com relação ao gado e às pastagens. Abraão disse a Ló em Gênesis 13, versículos 8 e 9. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão não era mesquinho, ele era magnânimo. Deixou a escolha para Deus. Em outras palavras, ele disse a Ló: pegue o que você quiser e eu vou ficar com o que sobrou. Seu espírito generoso foi recompensado por Deus com respostas positivas às suas orações. Lembre-se do caso em que Deus livrou Ló de Sodoma por causa das orações de Abraão, em Gênesis 19, 29. Há uma outra palavra interessante sobre a vida de oração de Abraão. Ele tem muito a ver com a oração. Abraão era poderoso na oração porque ele era generoso. Ele estava em sintonia com Deus e por isso Deus favorecia aqueles por quem Abraão orava. A outra passagem que creio por vezes não dão a devida importância. O Senhor Jesus disse em Lucas 6:38: dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. No contexto de Lucas 6, os seguidores de Cristo são exortados a serem bondosos, compassivos, perdoadores e generosos. Lemos isto nos versículos 27 a 30, e em todo o seu discurso Jesus enfatiza a ideia de reciprocidade. Em conformidade a este princípio do amor, Jesus exorta os seus seguidores a exercerem generosidade e liberalidade. A ideia é que não temos direito de esperar receber se não temos nenhum desejo de dar. Dai e vos será dado, caso contrário, não receberemos. A mesma medida que medimos os outros será aplicada a nós. Portanto, não faz sentido um cristão egoísta pedir algo a Deus. A infinita bondade de Deus não é conhecida por aqueles que dão de forma mesquinha. Agora, eu sei que muitas pessoas bem-sucedidas dão, apesar de não serem cristãs, mas isso é uma outra questão. Nem o diabo, nem seus seguidores são pobres. Entre as pessoas mais ricas do mundo, há pessoas ímpias que não têm tempo para Cristo, não têm tempo para a igreja ou para a palavra de Deus. É verdade que Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Mas quando falamos sobre dar e receber, não estamos apenas pensando em coisas materiais e em dinheiro. Devemos ser generosos em compartilhar o nosso tempo,
a nossa força e o nosso amor com os outros, bem como coisas materiais também. Paulo disse em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amados, estamos sendo confrontados com algumas lições vitais relacionadas à nossa vida de oração. Se somos mesquinhos, egoístas e não nos preocupamos com outras pessoas, então não podemos esperar ter uma vida de oração bem-sucedida. Deus não honrará orações de pessoas assim. Se você é salvo, mas não tem um espírito generoso e amável com os outros, então nem espere uma vida de oração bem-sucedida. Sob estas condições, você não conseguirá nada de Deus. A Bíblia deixa muito claro que se você fechar os ouvidos ao clamor dos necessitados, Deus irá fechar seus ouvidos para você. Muitas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas dizem, eu oro, mas eu não obtenho resposta às minhas orações. Deus não me dá o que eu peço. Antes, amigo, examine o seu coração. Talvez seja porque você não tenha suprido as necessidades dos outros como Deus deseja. E eu quero dizer que isso é uma lição que Deus tem me ensinado ao longo dos anos. Dê enquanto você viver. Quantas bênçãos recebemos quando compartilhamos com os outros? Quando somos generosos, Deus será generoso conosco. Todo cristão que tem sido generoso em dar, em satisfazer as necessidades dos outros, encontrará a recompensa de Deus. Eu espero que esse programa tenha abençoado a sua vida. Obrigado por ouvir esse estudo. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo.